Minha vida mudou completamente no dia em que Júlia tocou a campainha da nossa casa. Eu pensei que estava contratando apenas uma babá para cuidar dos meus filhos, mas o que eu não sabia é que ela traria à tona segredos que nossa família guardava há décadas. Segredos que poderiam destruir tudo o que construímos, ou nos libertar de uma vez por todas. Era uma manhã de março de 2022, o calor típico do verão brasileiro ainda persistia em São Paulo. Eu estava desesperado. 2 anos fizeram o passado desde que perdi minha esposa em um acidente de carro. E criar 2 filhas de 8 anos sozinho estava se tornando impossível. Pedro e Ana precisaram de atenção que eu, trabalhando 12 horas por dia como engenheiro, simplesmente não consegui dar. As babás anteriores duraram no máximo 3 meses. Alguns desistiram pela bagunça das crianças, outras pelo meu horário maluco. Quando vi o anúncio de Júlia no jornal, algo me chamou a atenção. Era diferente dos outros. Simples, direto. Babá experiente, 28 anos, ama crianças como se fossem seus próprios filhos. Disponível para dedicação integral. O que mais me impressionou foi a foto. Júlia tinha um sorriso caloroso, olhos castanhos profundos e algo familiar que eu não conseguia identificar. Liguei imediatamente. Nossa primeira conversa por telefone durou quase 1 hora. Júlia falava com uma doçura natural sobre crianças, educação, rotina. Tinha experiência com gêmeos, conhecia técnicas de pedagogia e, mais importante, parecia genuinamente interessado em fazer parte da nossa família, não apenas trabalhar para nós. Marcamos uma entrevista para o dia seguinte. Quando ela chegou, vestiu um vestido azul claro e carregando uma pasta organizada com referências, eu pensei que era ela. Pedro e Ana, que costumavam ser tímidos com estranhos, correram para abraçá-la como se a conhecessem há anos. Era como se um pedaço que faltava na nossa família tivesse finalmente chegado em casa. Se você está gostando desta história, deixe nos comentários a palavra destino e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe do que está por vir. Os primeiros dias com Júlia foram como um sonho. Ela acordava às 6 da manhã, preparava um café da manhã completo com tapioca, frutas frescas e suco natural. As crianças, que antes reclamavam para ir à escola, agora acordavam animadas sabendo que Júlia estaria lá. Ela especifica a casa de uma forma que eu nunca havia conseguido. Cada brinquedo tinha seu lugar, cada livro estava catalogado, cada refeição era balanceada e Jesus. Mais que isso, ela trouxe alegria de volta para nossa casa. Ouvia música brasileira enquanto cozinhava, cantava com as crianças, inventava brincadeiras educativas. Pedro, que estava com dificuldades em matemática, começou a melhorar as notas. Ana, sempre tímida, era mais comunicativa e confiante. Mas foi na segunda semana que comecei a notar detalhes estranhos. Júlia sabia onde construíram as coisas sem eu ter explicado. Conhecia o caminho para o quarto das crianças no escuro, sabia que a torneira da cozinha pingava se não fosse fechada com força, lembrava que Pedro era alérgico ao camarão, sem eu ter indicado. Quando quis como sabia dessas coisas, ela sorriu e disse que tinha boa memória e intuição para casas. Mas havia algo mais. Às vezes eu a pegava parada na sala, olhando para as fotos da minha esposa na estante, com uma expressão que misturava tristeza e nostalgia. Uma vez você encontrou tocando delicadamente o retrato de casamento, como se conhecesse a pessoa na foto. O mais estranho aconteceu numa tarde de quinta-feira. Cheguei ao trabalho mais cedo e ouvi Júlia conversando com os filhos sobre a mãe deles. Ela contava histórias sobre como minha esposa era quando criança, brincadeiras que gostava, medos que tinha, detalhes íntimos que nem eu sabia. Quando quis saber onde havia aprendido aquilo, ela ficou nervosa e disse que as crianças tinham contado. Mas Pedro e Ana eram muito pequenos quando a mãe morreu. Como poderia saber essas coisas? A situação ficou ainda mais intrigante quando encontrou Júlia no jardim numa noite de lua cheia. Ela estava sentada no banco onde minha esposa estava lendo, segurando uma foto antiga, e chorando silenciosamente. Era uma foto da minha esposa quando criança, brincando num parquinho. Uma foto que eu tinha certeza de estar guardada no meu quarto, numa caixa de recordações que recentemente abriu. Como Júlia conseguiu aquela foto? E por que chorava olhando para ela como se fosse alguém muito querido? Gente, vocês não fazem ideia do que está por vir.
O melhor desta história ainda está chegando. Se inscrevam no canal porque a revelação que vem a seguir vai deixar vocês sem palavras. Naquela noite não consegui dormir. 1000 perguntas martelavam na minha cabeça. Decidi investigar o passado de Júlia. Peguei os documentos que ela havia deixado e comecei a pesquisar. Descobri que ela havia crescido no Lar Santa Toinça, um orfanato na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Curiosamente, era a mesma cidade onde minha esposa havia nascido. Mais estranho ainda, as datas coincidiam. Júlia nasceu no mesmo dia, mês e ano que minha esposa. 15 de abril de 1985. Como duas pessoas puderam nascer no mesmo lugar, no mesmo dia, e uma crescer em orfanato, enquanto a outra tinha uma família estruturada? Liguei para o orfanato fingindo ser um jornalista fazendo uma matéria sobre adoção. A freira que me atendeu, irmã Conceição, lembrava bem de Júlia. Uma menina especial, ela disse. Chegou aqui recém-nascida com uma carta dizendo que a mãe não podia ficar com ela. Tinha uma marca de nascente no ombro direito em formato de lua crescente. Sempre foi muito inteligente e carinhosa, mas perguntou se tinha irmãos por aí. Meu coração quase parou. Minha esposa tinha exatamente a mesma marca de nascimento no ombro direito. Exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo formato. Passei a madrugada inteira pesquisando, ligando para cartórios, hospitais, qualquer lugar que pudesse me dar informações. O que me descobriu deixou em choque. No hospital onde minha esposa nasceu, houve registro de um parto gemelar no dia 15 de abril de 1985. 2 meninas. Mas apenas uma saiu do hospital com os pais. A outra havia sido encaminhada para adoção por decisão familiar. Júlia não era apenas uma babá que chegou por acaso na nossa vida. Ela era irmã gêmea da minha esposa falecida. Na manhã seguinte, confrontei Júlia com tudo o que havia descoberto. Ela estava preparando o café da manhã, cantando uma música que minha esposa adorava, quando mostrei os documentos. Suas mãos tremeram, a xícara que segurava caiu no chão e se despedaçou. Entre lágrimas que pesam anos de dor, ela confirmou tudo. Eu sabia desde o primeiro dia, ela sussurrou. Quando vi o anúncio no jornal com seu nome e endereço, pesquisei sobre você. Vi as fotos de sua família, reconheci minha irmã imediatamente. Somos idênticos, ou éramos. Passei a vida inteira procurando por ela, visitando hospitais, orfanatos, contratando detetives com o pouco dinheiro que tinha. Quando finalmente a encontrei, era tarde demais. Ela já havia morrido. Júlia me contou que havia se candidatado para ser nossa babá não por acaso, mas porque queria conhecer os filhos da irmã, que nunca tiveram chance de abraçar. Queria cuidar das crianças que eram sua família de sangue. Eu não vim aqui para causar problemas, ela chorou. Vim porque senti que era meu dever cuidar de Pedro e Ana. Eles são meus sobrinhos, são tudo que me resta da minha irmã. A revelação foi devastadora, mas de alguma forma, também libertadora. Finalmente entendi por que as crianças se conectaram tão rapidamente com Júlia, porque ela sabia coisas íntimas sobre nossa família, porque parecia conhecer cada canto da casa. Era como se minha esposa tivesse tido encontros para casa. Mas a história não parava por aí. Júlia me revelou que havia mais segredos enterrados no passado. Ela havia descoberto quem era responsável pela separação das irmãs gêmeas no nascimento. Não foi uma decisão da nossa mãe biológica. Ela me disse com raiva nos olhos. Foi alguém da família que decidiu que apenas uma de nós merecia ser criada com amor e estrutura. Alguém que ainda está vivo e que você conhece muito bem. Meu sangue gelou quando ela informou o nome. Minha sogra, Dona Helena, mãe da minha esposa falecida. A revelação de que minha sogra estava envolvida na separação das equipes me deixou em estado de choque. Dona Helena sempre foi uma mulher rica, religiosa ao extremo, cheia de superstições e que parece antiga. Ela morava numa casa grande no bairro da Liberdade, cercada de santos, terços e crucifixos. Sempre tratou nossa família com um amor possessivo e controlador. Júlia me explicou que foi possível ter acesso aos registros do hospital, através de um funcionário antigo, que ainda trabalhava lá. Sua sogra estava presente no parto, revelou Júlia. Ela viu que uma das gêmeas nasceu com a marca de nascente e disse para os médicos que era sinal de maldição.
Convenceu sua filha, que estava fracassada após o parto, de que seria melhor dar uma das crianças para adoção. Escolheu me abandonar porque eu tinha a marca do diabo, como ela chamava. O confronto com Dona Helena foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Cheguei na casa dela numa tarde de domingo, acompanhado de Júlia. A velha senhora estava regando suas plantas no jardim, quando nos viu chegando. Seu rosto empalideceu ao ver Júlia. Meu Deus, ela sussurrou, deixando o regador cair. É como ver um fantasma. Sentamo-nos na sala cheia de fotografias da minha esposa, e confrontei minha sogra com tudo que havíamos descoberto. Inicialmente, ela negou tudo, disse que estávamos inventando histórias. Mas quando minha Júlia mostrou a marca de nascente no ombro, idêntica à que a esposa tinha, Dona Helena desabou. Eu fiz o que consegui melhor na época, ela chorou, suas mãos tremem segurando um terço. Minha mãe sempre me disse que filhos com marcas assim traziam azar para a família. Eu tinha medo de que algo ruim acontecesse se as duas ficassem juntas. Pensei que estivesse protegendo minha filha. A confissão foi devastadora. Dona Helena admitiu que havia confirmado a filha, ainda sob efeito da anestesia, de que uma das gêmeas havia nascido morta. Forjou documentos, pagou funcionários do hospital para manter o segredo, e entregou Júlia para o orfanato. Eu carreguei essa culpa por 37 anos, ela soluçou. Todas as noites eu rezava para que a criança que abandonei estivesse bem, mas nunca tive coragem de procurar. A dor de Júlia era palpável. Ela havia crescido, se sentia rejeitada, sem entender por que havia sido abandonada, criando fantasias sobre uma família que a amava em algum lugar. Eu poderia ter crescido com minha irmã, ela significativa entre lágrimas. Poderíamos ter brincado juntas, divididas segredos, sido damas de honra uma da outra. Você me roubou uma vida inteira de amor e cumplicidade. Dona Helena implorou. Perdão, disse que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas o tempo perdido nunca poderia ser recuperado. Decidimos que o perdão seria um processo longo e doloroso, mas necessário. Júlia não era mais apenas nossa babá, ela era família. Era tia dos meus filhos, cunhada que eu nunca tive a chance de conhecer, a irmã gêmea que minha esposa observou deliberadamente a vida toda. Pedro e Ana ficaram inicialmente confusos, mas logo entenderam que Júlia era parte da família que eles não sabiam que existia. Então a tia Júlia é igual à mamãe? Perguntou Pedro com seus 8 anos de inocência. Sim, eu respondi, ela é o presente que a mamãe deixou para cuidar de vocês. Começamos a reconstruir os laços perdidos. Júlia se mudou definitivamente para nossa casa, não mais como funcionária, mas como família. Ela trouxe suas poucas posses, algumas roupas, livros, e uma caixa cheia de cartas que havia escrita para uma irmã desconhecida ao longo dos anos. Cartas que nunca foram enviadas, mas que continham todos os sentimentos, sonhos e saudades de uma vida inteira. Lemos essas cartas juntos, choramos juntos, e começamos a curar feridas que nem sabíamos que existiam. Dona Helena, consumida pela culpa, vendeu sua casa grande, e se mudou para um apartamento menor. Doou a maior parte do dinheiro para o orfanato onde Júlia cresceu, numa tentativa de reparação, mesmo que simbolicamente, o mal que havia causado. Ela passava a visitar nossa casa regularmente, tentando construir uma relação com a rede que havia rejeitado. Era um processo difícil, cheio de tensão e momentos desconfortáveis, mas gradualmente, a família estava se reunindo. Hoje, 2 anos depois dessa revelação que mudou vidas, posso dizer que nossa família está mais unida e completa do que nunca. Júlia se tornou minha não apenas uma segunda mãe para Pedro e Ana, mas também melhor amiga e confiante. Ela trouxe de volta a alegria que nossa casa havia perdido quando minha esposa morreu. As crianças têm alguém que ama incondicionalmente, que conhece suas manias, que conta histórias sobre a mãe que eles mal se lembram. Júlia preencheu um vazio que eu nem sabia que existia. Às vezes, quando vejo Júlia brincando com as crianças no jardim, ou quando a ouço cantando a mesma música que minha esposa cantava, tenho a sensação de que tudo isso foi planejado por uma força maior. Talvez minha esposa, de algum lugar, tenha guiado sua irmã até nós no momento em que mais precisávamos. Talvez não existam coincidências, apenas encontros que foram destinados a acontecer. Júlia não mudou apenas nossa rotina, ela mudou
nossa definição de família, de amor, de perdão. Esta história transformou completamente minha visão sobre destino, família e segundas chances. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Acredito que existem coincidências na vida ou tudo faz parte de um plano maior? Já passou por situações onde pessoas chegaram em suas vidas no momento exato em que precisaram? Deixem seus comentários contando suas experiências, inscrevam-se no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes, e ativem o sininho das notificações. Na próxima semana, você contará a história de um homem que descobriu um segredo de família que mudou tudo ou que ele acreditava em sua origem. Uma história que vai tocar ainda mais fundo no coração de vocês. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, às vezes as pessoas mais importantes das nossas vidas chegam quando menos esperamos.